Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Todo mundo bem por aí? Como que são as coisas por aí? Hoje é terça-feira, dia de live aqui no Manutenção em Ação. Ok? Vamos entrando. Vamos entrando, pessoal. Isso aí. Quem está aí esperando esse tema é um tema interessante. Tem muita gente que gosta de saber, né? Como que está a coisa fora do Brasil. Gosta sempre de estar fazendo esse comparativo, lançando esse comparativo, né? Isso faz parte da nossa natureza mesmo, de comparar, até pelo processo de melhoria contínua. Essa é a visão mesmo, né? A gente está sempre relacionando informações, trocando informações, né? Esse é o processo de benchmark, de melhoria contínua, para a gente estar desenvolvendo o trabalho. Então, nada mais interessante do que falar como que são, né, quais são os mitos e verdades sobre a equipe de manutenção fora do Brasil, né? Então, eu estou falando aqui de Portugal, da Europa, né? E a gente está trazendo algumas informações aqui, que são as informações também que correm por aqui, são informações de revistas, de sites de informação sobre manutenção, sites americanos que falam qual é a visão deles sobre a manutenção. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda mais um pouquinho, só o pessoal está chegando aí. Você que já está na sala, coloca teu nome, da onde você está falando, para a gente poder entender um pouco, né? Porque nada mais interessante do que falar sobre essa questão de equipe da manutenção fora do Brasil e falar do nosso Brasil, né? Que tem dimensões continentais, falamos vários dialetos praticamente dentro do nosso país. Quando a gente viaja por aí, a gente sabe que existe necessidade de estar adaptando até os nossos ouvidos aos novos sons, palavras. Enquanto isso, vai entrando e vai falando aí. Vai colocando aí o que você gostaria de ouvir, para que a gente esteja comentando sobre isso. Vai tentar falar sobre isso. Se não conseguir falar nesse período da live aqui, a gente com certeza a gente vai estar falando, vai entrar, vai responder para vocês, tá ok? A equipe do Manutenção em Ação sempre está atenta aí a tudo que está acontecendo e vai estar respondendo para vocês. Então vamos caminhando, vai deixando a sua localização aí para a gente, tá ok? Rapidinho, só mais uns minutinhos, a gente já vai dar início, tá? Só para a gente poder avançar. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai dando uma introdução aqui, né? A gente sempre gosta de ouvir falar sobre essa questão, né, de como é fora do Brasil, né? Principalmente nós que somos da área de manutenção, a gente ouve falar, a gente que está no chão de fábrica, vendo como que isso acontece, né? Como que é o dia a dia, a questão das tecnologias, da informação, como qual é a facilidade ou a dificuldade que a gente tem e bate logo aquela questão, né? Ah, que nos Estados Unidos, que na Europa as coisas são diferentes, né? É tudo diferente. A gente vê na televisão, aí nos sites, como que as coisas acontecem, né? A questão da inteligência artificial agora, isso tudo, aprendizado de máquina, né? Então a gente fica naquela questão assim, como que isso é na verdade? E com certeza, diante de todos os desafios que a gente tem, a gente logo pensa que a gente está muito atrasado, né? Logo, a gente logo pensa que as tecnologias que estão disponíveis no Brasil são muito retrógradas, né? Então a gente fica parado e começa a imaginar essas coisas e fica, né? Bate aquele desânimo, aquela indisposição no sentido de crescimento, porque a gente não vê muita perspectiva em relação às dificuldades que a gente passa, né? Mas a gente tem algumas informações aqui que são interessantes para a gente poder falar um pouco mais sobre essa questão da, das equipes fora, né? Mas qual é a dificuldade que você tem na tua empresa hoje? Por que você acha que a manutenção na tua empresa hoje não deslancha? Por que você acha que a sua dificuldade dentro da empresa aí hoje é muito grande, você não consegue fazer um trabalho que convença os seus superiores a estar fazendo um investimento, a estar fazendo um upgrade dos equipamentos, ou até mesmo a troca dos equipamentos?
Vai deixando aí nos comentários para a gente qual é a sua visão sobre as equipes de manutenção no Brasil e fora do Brasil. O que que passa pela sua cabeça quando você olha a dificuldade que você tem, os equipamentos que já são antigos, são obsoletos, né? O que que você pensa sobre isso? O que passa pela tua cabeça sobre isso? Vai comentando aí só para a gente poder ir enriquecendo o nosso bate-papo aqui, né? Porque esse problema, essa questão de equipamentos antigos, não é só no Brasil, não, gente. Não é só no Brasil, não, tá? Isso é um problema que corre pelo mundo todo, né? Isso é um problema que é corriqueiro pelo mundo inteiro. A gente saber qual é a dificuldade de trabalhar, ter que lidar com equipamentos já obsoletos ou então muito antigos, que tem uma taxa de quebra muito alta, né? E com isso implica também em um backlog muito extenso e dificulta a intervenção da equipe, né? A equipe não dá conta, né, de estar executando todas as ordens de serviço que tem. Muitas das vezes prioriza, né, e também é difícil não priorizar, né, a execução de uma ordem corretiva, deixando ali em stand-by, para não dizer deixando de lado as preventivas, porque é a realidade de cada um, é a realidade a qual nós temos que nos submeter para ter um equipamento rodando e muitas vezes para cumprir um planejamento de produção. Principalmente, né, no mundo globalizado de hoje, temos clientes de todos os lugares do mundo, isso acontece aqui também, obviamente, né, de outros países, o que implica em contratos, né, com multas, né, por atraso, essa coisa toda, porque ou é um navio saindo, ou é um avião saindo de carga, né, e tem que levar a carga, tem que levar ali a sua produção, tem que levar a encomenda. É um cliente que está esperando aquele produto já há alguns dias, quando não é um contrato de fornecimento para poder cumprir, e isso vai apertando, e isso tudo vai redundando em vários pontos para a gente poder comentar, né? Então, a gente vai avançar aqui com algumas informações que eu julgo ser interessante, que vão estar falando para a gente, por exemplo, aqui, ó, a fonte aqui é o Plant Engineer, né? É um site americano, uma revista também, e eles colocam algumas informações para a gente aqui, ó. Por exemplo, coloca aqui uma taxa de 34%, por exemplo, com maiores motivos de paradas não planejadas. Ou seja, paradas são corretivas emergenciais na maior parte do tempo. Aquela coisa que você é obrigado a parar ali e vai impactar na tua produção e, consequentemente, vai impactar de forma muito extensa em todo o planejamento a partir daquele ponto, porque, né, tem o cumprimento do plano de produção e tantas outras coisas, e a gente vê que com o maior índice é o quê? Envelhecimento do equipamento. Em segundo lugar, o que, que são? As falhas mecânicas, ou seja, o envelhecimento é uma taxa, você deixando de cumprir aqui essa parte por causa do envelhecimento, você deixa de cumprir preventivas, que vai redundando em muitas falhas, que vai redundando em erro de operação também, por falta de um ajuste mais fino, por falta de uma atenção ali de desgaste da máquina, uma falta de tempo para manutenção, que é o que nós já estávamos falando aqui agora há pouco, um backlog muito extenso, um backlog que só vai aumentando devido às outras taxas maiores. E isso vai implicando no não cumprimento de outros perfis de manutenção, por exemplo, a preventiva do plano de manutenção, né? A falta de tempo, né? Por exemplo, isso também já é uma coisa que vai agravar agora, que sempre o pessoal de campo está atento a isso e observa muito a isso, que é o quê? O mau design, ou seja, um problema de engenharia do equipamento, um problema de engenharia lá que aconteceu lá na engenharia de projeto, que é o que a gente muitas vezes ali no chão de fábrica, a gente sempre está comentando sobre isso. Ah, a pessoa que fez esse equipamento, acho que nunca veio aqui no chão de fábrica, nunca veio aqui na área de produção para poder saber o que esse tipo de dispositivo que ele está usando aqui, o que redunda de problema para a gente. Não é isso que a gente fala? Coloca aí no chat aí. Coloca aí para a gente aí se dizer se isso acontece na empresa que você trabalha, se vocês têm esse tipo de problema aí. Não é verdade? É, a falha na estratégia de manutenção, né? Por quê?
a falha na estratégia de manutenção. Não é uma coisa que vai falhar somente por uma escolha errada. A estratégia também ela vai sendo definida, ela vai tendo que mudar de acordo com isso tudo que vem acontecendo. Olha. O envelhecimento, as falhas mecânicas, erro de operação, falta de tempo, isso tudo vai redundando, vai se tornando uma bola de neve, que muitas vezes a estratégia que você vai adotando, ela tem que se adaptar a novas situações que vão acontecendo corriqueiramente. Então, ou seja, muitas vezes uma tomada de estratégia ali vai impactar de forma gigantesca nos problemas que você está passando, né? E é isso que muitas vezes, por exemplo, esse é um problema que muitas vezes acontece no Brasil, né? Porque como a gente estava falando agora há pouco, no início, na introdução da nossa live aqui, o Brasil é um país continental, né? É muito extenso. Então, quando a gente fica imaginando as nossas rodovias, os nossos amigos caminhoneiros que estão fazendo esse transporte desse material, né? O quanto às vezes também não são containers que vêm por navios do outro lado do mundo, é uma coisa que muitas vezes não acontece aqui para a gente na Europa. Por quê? Temos países, os países são muito próximos aqui do lado. Então, por exemplo, quem está em Portugal tem a Espanha, e os países que são mais próximos aqui para poder atender, tem um polo muito forte que é na Itália, né, nessa parte de indústria, a indústria italiana é muito forte. Então a gente tem vários pontos que vão se somando a isso. E com isso, o que acontece? Vai dando mais confiança no processo e vai trazendo mais condição de compra, no sentido de você cumprir melhor o seu planejamento e, posteriormente, a sua programação. Só que no Brasil isso não é tão simples, o que acaba redundando em grandes estoques de materiais, né, que tornando o custo de manutenção muitas vezes muito elevado, por se ter dentro de armazém, se ter dentro do almoxarifado uma quantidade muito grande de itens e de componentes, e isso vai redundando em custos. E muitas vezes o pessoal que está da alta gerência, o pessoal de produção que está envolvendo isso tudo para estar movendo ali no final do ano, né, para estar fazendo o fechamento e a previsão de um budget para o próximo ano, se vê amarrado em uma situação muito difícil, o que dificulta muitas vezes a tomada de decisão em um upgrade de equipamento, em uma melhoria da gestão da sua manutenção. Por exemplo, fechar um contrato para um software que vai te ajudar na gestão dos seus ativos e na gestão da manutenção, né? A gente que trabalha com isso aqui também no Melvin, né? Que é nosso braço que fortalece aí nessa parte de gestão, né? Com licença um minutinho. Nessa parte de gestão, a gente vê muitos clientes, muitos prospects nossos que evoluem no processo, que a gente apresenta o software, eles fazem o teste, eles veem o potencial e a diferença que faz uma ferramenta de gestão da manutenção implantada e com atividades sistematizadas dentro do processo de manutenção, mas não conseguem evoluir. Por quê? Porque isso tudo envolve mais um custo. Com a manutenção, muitas vezes, também é o que acontece, coloca aí se é o que acontece na tua empresa, coloca no chat aí para gente, se você tem passado por isso, de ter que fazer a gestão da sua manutenção no Excel. Eu tenho clientes aqui que conversam com a gente e falam que fazem isso muitas vezes no Excel, mas o Excel já como um plus, como um apoio, porque muitas vezes é a mão. É a mão, papel e caneta, e depois para fazer a qualificação desses números para apresentar um relatório é uma coisa muito complicada, muito difícil, e aonde que sobra tempo para você fazer análise das informações? Como que você consegue fazer isso? Por exemplo, o próximo tópico aí agora, ó, com 5%, né, tá aqui, ó, falta de treinamento. Falta de treinamento. Aí agora eu pergunto para você, se você não tem um software para te auxiliar nisso, como que você consegue identificar uma taxa de repetibilidade de falha
uma taxa de problema, consegue quantificar os problemas que estão acontecendo dentro da tua empresa, dentro da tua manutenção, e aí como que você vai saber que você precisa de dar treinamento para os seus funcionários, para os manutentores da sua equipe, se você não conhece a sua taxa de falha? Lembrando que a gente acabou de falar agora há pouco sobre custo, né? Como que você consegue, por exemplo, aprovar junto à tua gerência um treinamento para a tua equipe? Você vai justificar como? Baseado em quê que você vai justificar? Que você percebe, que você sentiu, que você acha que eles têm dificuldade, que você percebeu que aumentou a quantidade de problema. Como que você vai fazer isso se você não conseguir fazer um investimento para ter um software que te apoia na gestão dos equipamentos que estão sobre a responsabilidade da manutenção? Não é verdade isso? Coloca aí no chat para ver a sua opinião e o que você tem passado, por exemplo. Coloca aí uma dica aí, o que você acha, né, que você tem feito também, mesmo numa situação justa e apertada, como você está aí no Excel muitas vezes, quais estratégia que você tem utilizado e tem dado certo? Coloca aí para gente, fala aí qual é a quantidade de ativos que você faz a gestão, e se você faz no Excel, como que você tem conseguido fazer, qual é a tua estratégia, porque uma das perguntas, uma das maiores dificuldades que nós passamos aqui, né, na parte comercial da coisa aqui do Melvin, por exemplo, falando sobre aqui nesse curso, é o quê? Pessoas que chegam até nós, os clientes que chegam até nós, e quando eles vão, inclusive para o teste, eles têm uma grande dificuldade de estar implementando. E isso não é porque eles não sabem, é porque muitas vezes é a correria do dia a dia, é um backlog alto, com uma mão de obra restrita, com uma mão de obra precisando de qualificação e passar por um processo de requalificação, inclusive é o próximo tópico aqui, né? Escassez de técnicos qualificados. Isso, você pensa que é só no Brasil? Não é. Igual eu falei para vocês, é do Plant Engineer aqui, e é uma revista, um site americano, mas é o que a gente vê aqui também na Europa. Pessoas que precisam de passar por uma qualificação, por uma requalificação, por um processo de de estar revendo muitos conceitos e entender. Por exemplo, só para a gente poder aqui parar e refletir um pouco sobre o que acontece, e depois que eu falar aí, coloca no chat aí para a gente se acontece na tua empresa. Quantas vezes você vê um mecânico passando para trocar um rolamento de um mancal ou de alguma parte do equipamento, ele passa na mão, é, em uma das mãos com a caixa do rolamento e na outra mão levando uma lata e uma marreta em cima, uma massa em cima para poder, que já sabe que o rolamento tem dificuldade para sair e ele vai sair na pancada. Ou então vai entrar na pancada e o novo também vai entrar na pancada. Por falta daquele sentimento de que precisa de ter um pouco de calma para poder fazer a limpeza do eixo onde vai entrar esse rolamento, onde ele vai acoplar, precisa de retirar, fazer a limpeza, fazer o preparo, depois colocar, fazer uma lubrificação adequada. E isso a gente acha que isso é muito óbvio, né? Na verdade, até talvez fosse, até devesse ser, na verdade. Mas não é o que acontece. A gente sabe que no dia a dia, ali daquelas atividades, a gente vê, por exemplo, a pessoa que vai desacoplar um motor elétrico de uma caixa redutora, de um redutor, e depois, para colocar, o motor tem que entrar na pancada. Por quê? Que falta um tempo, uma tranquilidade para se fazer a limpeza da área onde vai ser feito o acoplamento, uma limpeza adequada disso, uma montagem. Isso tem que estar sobre uma bancada com uma estrutura, ou então uma estrutura móvel que vai até o local, mas isso eu sei que não é a realidade. Muitos de vocês que a gente está aqui batendo esse papo aqui agora, e você está colocando aí, a gente sabe que essa não é a realidade. Muitas vezes falta um ferramental, falta uma tranquilidade, falta um planejamento. Por quê?
as falhas, né, o envelhecimento, as falhas mecânicas, os erros de operação, a falta de tempo, isso tudo vem se acumulando, acumulando e vem redundando em quê? Em uma má execução das atividades de manutenção que são realizadas. Não é isso? E depois aqui, entre outros motivos, e as pessoas que não sabem dizer, né? Porque são tantos problemas que acontecem, né? Que acaba se perdendo, inclusive para se poder indicar numa pesquisa. É fato. Quantos de vocês aí que são manutentores que terminam o dia exaustos, muito cansados e não sabe dizer o que que fez? Tem alguém aí que já passou por isso? Quantas vezes eu passei por isso? Muitas vezes não no chão realizando uma atividade, mas na parte do PCM, que são tantos problemas que acontecem devido a um planejamento que não é eficiente, devido a uma programação que não é eficiente, devido a uma taxa muito baixa de preventivas que acontece, redundando em um índice de corretivas muito alto, mas isso não acontece somente no Brasil. A gente vê por esse gráfico americano aqui, ó, dos Estados Unidos, dos problemas que eles encontram na indústria deles. Não é verdade? Agora, o próximo tópico aqui, um próximo gráfico aqui, ó, que vai estar falando para a gente, os principais desafios para melhorar a manutenção. Quais são os principais desafios para que você consiga melhorar a manutenção? Não é verdade? A gente vê aqui, olha, 41%, também americano, ó, Advanced Technology, né? Uma revista sobre manutenção industrial, ok? E aqui está falando aqui, ó, sabe o que é isso aqui? É, falta de recursos ou pessoal, 41%. 41%. Né? Por exemplo, aqui, tecnologia desatualizada. Quer dizer que você acha que é só você aí no Brasil, né? Que aqui é terceiro mundo, nós estamos abandonados aqui, tecnologia não consegue chegar aqui. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente vê que isso é um problema que acontece nas várias esferas das indústrias pelo mundo afora. Pelo mundo afora. A gente vê a dificuldade de mostrar número, com isso, a dificuldade de ter uma atualização de uma tecnologia, convivendo com tecnologia desatualizada. Por exemplo, a falta de compreensão de opções, tecnologias e tecnológicas, vamos dizer aqui, né? Então, o que que seria isso daqui? Como você não consegue ler e não consegue expressar o que está acontecendo, por exemplo, parou um equipamento na tua empresa, não, o equipamento parou. Na hora que o mecânico chega lá, muitas vezes as pessoas não sabem explicar o que aconteceu. Quantas vezes estão se fazendo ajuste no equipamento, né? Quantas vezes se faz ajuste no equipamento, você deforma a estrutura de uma matriz, você deforma. É, você, por exemplo, vai fazer a troca de uma correia, você não é capaz de fazer o ajuste e esticar a correia devidamente. E aquilo vai redundar ali numa polia que está sendo desgastada fora do tempo. Estou falando de coisas simples, mas quantas pessoas não sabem? Nós já vivemos em situações onde vários equipamentos param por uma correia que arrebenta e na hora de se trocar, 6 meses antes era uma correia de um comprimento, 6 meses depois a correia já tinha diminuído 2 centímetros, duas numerações, e ninguém sabe explicar por quê, mas é porque a correria, muitas vezes, que é tão grande, que a pessoa não consegue subir no equipamento com uma ferramenta adequada, desmontar aquela parte, encolher a posição do motor, né, retirar a correia, colocar a correia novamente e fazer esticar a correia como se deve. Não se consegue, não se consegue parar um equipamento e pegar um tensiômetro e ir lá e medir a deflexão de uma correia. Então, isso são condições porque não se consegue explicar. Muitas vezes não tem um número, você não consegue expressar um número. E a culpa é das equipes? Não somente das equipes. A gente sabe que isso é um problema de planejamento de produção, isso é um problema de mercado, que isso vem sendo trazido
para dentro das indústrias e vai impactando de uma maneira muito enfática a vida daquelas pessoas que estão trabalhando ali. Quantos de vocês, e como eu falei agora há pouco, saem exaustos de um dia de trabalho porque não consegue explicar o que você fez? Muitos de vocês saem do dia de trabalho, vocês não sabem quantas ordens de serviço vocês realizaram. E isso é um problema que só vê aí no Brasil? Não é, não é. Isso é um problema que acontece no mundo inteiro. Obviamente, tem lugares que têm uma cultura muito diferente da nossa, né? A gente já trabalhou em lugares que se tem uma cultura que todo mundo tem que dar conta de fazer e pronto. Onde se passa por cima da saúde do funcionário, se passa da saúde física, da saúde mental, emocional. As pessoas estão num nível de esgotamento tão alto, aonde você como gestor, você nem se preocupa quase mais nas atividades de manutenção que estão sendo executadas. Quantas vezes a gente tem que estar em campo para garantir, para garantir que o funcionário não sofra um acidente de trabalho? Porque você já percebeu que emocionalmente, devido ao desgaste físico que ele já não deveria estar ali. Acontece onde vocês trabalham isso? Né? Vocês percebem que tem algum amigo de vocês, muitas vezes, fala assim, ó, fulano, tira ele daqui, coloca ele dentro da oficina para fazer um trabalho interno na oficina hoje, porque ele vindo para campo aqui, para estar no meio dos equipamentos aqui, ele está correndo risco ou vai colocar a vida de outro em risco. Não é verdade isso que acontece? Mas, Anderson, você veio falar sobre as equipes de manutenção, quais são os mitos e as verdades, e você só está falando de situações que acontecem no Brasil, não. Eu estou apresentando gráfico para vocês que são de revistas e de sites americanos e que são utilizados aqui na Europa também, como um norte, como bússola, para estar direcionando sobre situações que acontecem no mundo inteiro no ponto de vista da gestão de equipes de manutenção. A gestão da equipe de manutenção. É o que nós estamos vendo aí. É o que nós percebemos aí. Não é verdade? Por exemplo, a gente poderia falar para vocês que a gente observa qual é a dificuldade que se tem na gestão do dia a dia de manutenção, mas quando você vai conversar com as várias empresas que a gente vai passando pela vida e vai conhecendo pessoas que estão ali internamente, vivenciando a dinâmica do dia a dia de trabalho ali, como que é a questão cultural, e está muito longe de ser o que a gente pensa no sentido de que, não, os caras ali já estão fazendo leitura de dashboard, estão querendo entender KPI, estão querendo entender de indicadores. Não, os caras já estão trabalhando no nível de indicadores, estão buscando. Ah, tudo bem que o benchmark é 93%, mas o cara não está buscando 93%, está buscando 82%, está buscando 83%, está buscando 85%, e não é. Quantos de vocês aí, no dia a dia de vocês estão preocupados em medir a disponibilidade do equipamento de vocês? Vocês gostariam, porque vocês entendem a importância de medir. Só que vocês ainda estão fazendo o controle das solicitações de serviço. Porque quando tem uma reunião, você não consegue, você não consegue apresentar isso lá. E aí você deixa transparecer uma ineficiência e uma falta de comprometimento na gestão das suas atividades, como se a sua equipe não tivesse responsabilidade no que ela vem executando, no que ela vem se propondo a fazer. Isso eu falei de solicitação, mas serve também para as ordens de serviço. Quantos de vocês não dariam aí um braço, que Deus me perdoe, mas não dariam um braço aí para poder ter um software? Nossa, isso facilitaria demais a minha vida, não é verdade? Então a gente vê que a gente olha para esses números aqui que eu estou apresentando para vocês nesse gráfico e a gente percebe que esse número
é um número que vai de encontro à realidade que a gente vive no Brasil também. Não é verdade? A gente está passando por isso aí, ó, uma falta de treinamento, por exemplo, um agendamento ruim e raramente que é seguido, por exemplo, aqui, ó, uma aderência ao processo de segurança. Por exemplo, as pessoas não conseguem aderir o processo de segurança. Ou seja, tem que executar uma atividade de manutenção tão rápida que sobe no equipamento sem se preocupar que se acontecer alguma coisa e ela cair do local onde ela vai estar executando a atividade ali, vai redundar em um acidente grave de trabalho. Quantas pessoas? Quantos nós já não vimos? Quanto nós já não vimos acontecer que caiu uma peça numa determinada parte de um equipamento e o bloqueio desse equipamento que está do lado não foi realizado adequadamente. Muitas vezes, e não é por não querer, é pelo passar, por falta daquela questão ali da pressão do dia a dia de trabalho. E isso acontece em todos os lugares. Quantos de vocês não têm amigos que já passaram por isso? Quantos de vocês não têm amigos que já se acidentaram porque estavam muito cansados e exauridos pelo dia a dia de trabalho? Não é verdade? E isso a gente vê, olha, a gente vê a questão de recurso, a questão de treinamento, dificuldade de aderir aqui ao processo de segurança, ou seja, você vê que isso vem redundando, olha. O que vem acontecendo aqui é a falta de recursos e pessoas, tecnologia ultrapassada, falta de entendimento, né? Não consegue tomar uma decisão porque não consegue entender quais as opções que ele deveria tomar, quais as atitudes que ele deveria postar no ponto de vista da execução e no ponto de vista de tecnologia. A gente está passando por isso no mundo inteiro. Aqui nós passamos pela mesma coisa. Aqui nós passamos por menos coisa. Então, lá no nosso tema, entre os mitos e as verdades, isso tudo são mitos de que em outros locais do mundo, a manutenção é diferente. Em outros locais do mundo, a manutenção é igual. Obviamente que a gente tem, não são todas as empresas. Obviamente que a gente vê empresas que já conseguiram um nível de caminhada, de desenvolvimento dos seus processos de manutenção, que com isso já conseguiram alcançar estabilidades de produção e que já fica evidente para toda a equipe da fábrica, que faz parte do processo, que aquela função desempenhada pela manutenção é importante. É importante, correto? Então, o que acontece? Se consegue investimento mais fácil. E, obviamente, que à medida que, por exemplo, um exemplo clássico, à medida que a tua preventiva melhora e ela fica mais equalizada, mais confiável, né? Você consegue um nível de confiabilidade das atividades que você realiza na preventiva, não somente realiza porque tem que realizar, você vai ver o que acontecendo. A sua taxa de corretiva, de quebra, de não planejadas, de paradas não planejadas, diminuindo. Com isso diminuindo, o que, que vai acontecer? Você vai conseguir diminuir o seu backlog e vai ter uma qualidade de trabalho melhor, devido ao que? A possibilidade de planejamento e programação mais adequada, devido à possibilidade de se inserir dentro das atividades do processo de manutenção o quê? Treinamento, qualificação, não é verdade? Então, isso que eu estou falando para vocês aqui é um mito, então, do que se pensa aí. É um mito muito grande, porque aqui, fora do Brasil, em qualquer outro lugar, também tem as dificuldades que nós temos, correto? Então, isso é um mito, tá? Só para que a gente consiga acompanhar e falar um pouco mais relacionado ao tema. Então, pegando aqui o próximo tópico aqui, que é um outro gráfico aqui também, que vai falar que os planos para diminuir o tempo de parada não programada. O que você faria? Introduzir ou alterar ou mudar a sua estratégia de manutenção. Não é isso que nós fazemos aí também? Quando você começa a perceber que a taxa de corretiva está ficando muito alta e você está perdendo o controle com isso, você tem que começar a se atentar ao quê? Temos que mudar a estratégia.
Temos que ficar mais atentos a começar a fazer, mesmo que seja uma corretiva ainda, mas que seja uma corretiva planejada. Não, vamos trocar um rolamento um pouquinho antes da hora ali, a gente já sabe que a taxa de falha ali, por esse motivo, é alta, e toda vez que falha, né, devido à condição que fica o equipamento, de quando falha aquele rolamento, por exemplo, o trabalho de troca é muito maior. Né? O trabalho de troca é muito maior. Então, quando você consegue, mesmo que fazer uma corretiva planejada, você consegue ganhar tempo, você consegue otimizar e realizar um serviço de maior qualidade, correto? Com isso, o que você faz? Você otimiza o seu tempo e o seu backlog começa a ter uma tendência de diminuir. E com isso, melhorias na qualidade, no clima organizacional da manutenção, que todo mundo acha muito importante e realmente é, porque todos merecem ter uma qualidade de vida melhor. Quando você começa a mostrar números também, olha qual é um dos passos também que precisa acontecer: um upgrade do equipamento, ou seja, uma atualização do seu equipamento. Tem coisas que você não vai conseguir atingir um próximo nível se não acontecer. Esse é um do ponto. Não estou dizendo aqui, gente, que é a única solução, tá? Não estou dizendo que é a única solução. Mas, mediante a um planejamento, a uma necessidade de produção muito alta, para você conseguir incorporar dentro do seu tempo disponível, considerando aí qual é o seu nível de disponibilidade que você está planejando ali e o que você precisa de oferecer para o seu PCP, planejamento e controle da produção, você não vai conseguir com o equipamento que você tem. Porque você já verificou que pelo teu histórico de falhas e pelas preventivas que você precisa realizar, as preventivas que você precisa realizar, você não vai conseguir entregar para a sua área de produção e planejamento da sua produção aquela quantidade de horas que é necessário. Quando você consegue medir isso, como que você consegue medir isso? Como? Fazendo a gestão. Planilha de Excel ajuda. É a solução, dependendo da atividade e da quantidade de ativos que vocês controlam? Não vai ser a solução. Porque vai chegar todo final de mês, vai te demandar uma carga de hora tão grande, muitas vezes, que você não consegue. Mas muitas empresas fazem assim e o PCM está conseguindo se virar assim. Obviamente, o custo é alto? Diz aí para mim no chat se o custo é alto de fazer o controle disso através do uso de planilhas de Excel. Mostra para mim se é alta aí. Diz aí. Vamos fazer desse momento nosso aqui nessa live de hoje, como tem sido feito em todas as lives do Manutenção, uma troca de experiência. Fala aí, se você tem conseguido um bom resultado, como que você tem conseguido? Mostra, fala aí também qual a dificuldade, maior dificuldade que você tem utilizando o Excel dentro da sua estrutura de PCM hoje. Vamos compartilhar as informações aí e fazer com que aí o nosso grupo da manutenção em ação, todos aqueles que seguem o manutenção em ação, seguem porque reconhecem, né, o manutenção em ação como uma autoridade na área de gestão de manutenção, né, e não é só industrial, dentro das mais variadas áreas, que é um paradigma que a gente precisa de quebrar, também tem quebrado todos os dias, porque tudo que funciona e precisa funcionar de uma forma adequada precisa de manutenção. E não é só a indústria. Não é verdade? Não é verdade? Fala aí quem é da área de frota aí. Coloca para a gente quem é da área de frota, como que faz o controle disso. Quem é da área de manutenção de edifícios aí, de hospitais, por exemplo, aí coloca para a gente aí de que área que é, de que área que você atua e como tem sido a sua vida aí fazendo o controle e você consegue ter uma ideia dos tipos de falha que você tem e que decisão que você tem que tomar? Por exemplo, se você tem que apresentar para os seus superiores aí uma necessidade de atualização de um equipamento, de uma melhoria, você consegue fazer isso hoje? Como que você faz quando você precisa?
de tá mostrando isso daí. Coloca para a gente, para a gente poder entender um pouquinho. Um outro ponto aqui, por exemplo, expanda a capacidade de monitoramento. Ou seja, a gente vê, né, aí através da manutenção 4.0 aí, que já são sensores que já estão sendo acoplados aí a, a software, né, integrados a softwares de manutenção, que faz a leitura dos valores que você quer medir, ou a temperatura, ou é vibração, ou é rotação, seja o que for, né, ou é a frequência através de um variador de frequência, e faz o acompanhamento desses valores para um processo de automação dentro do seu software de manutenção para geração de preventiva, por exemplo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Né? A gente já vê aí a manutenção 5.0 chegando, onde já vai pegar esses valores que são lidos e já vai aí para uma inteligência artificial para para a inteligência das máquinas aí, ou então o aprendizado das máquinas, para que elas vão prestando atenção em padrões que vão acontecendo e já vão tomando aí, tipo, softwares especialistas que são usados muito na área aí de análise de vibração, né? Quando pega uma frequência, já sabe que parte, o que está acontecendo, e porque já vai te indicando até algumas soluções que você precisa, né? E os softwares especialistas são muito importantes dentro do processo de manutenção, né, ajudam muito também, e isso faz parte de estar expandindo esse monitoramento, né? Aí o próximo passo é implementar a análise automatizada, que seria o aprendizado de máquina. Eu acabei já falando da parte de cima e também já deixando assim o machine learning falando sobre isso também. E a gente tá prestando atenção nisso. Aumente o tempo de inatividade programada, ou seja, né, você planejar ali todas as suas paradas, que é o que eu falei agora há pouco. A gente estava falando sobre uma tomada de decisão para você fazer um upgrade. As coisas estão bem relacionadas, que a gente vai falando sobre o gráfico aqui, a gente acaba comentando sobre pontos que foram colocados acima e já dá a resposta do que vem embaixo. E esse caso aqui de aumentar a programação, né, você ter mais critério na sua programação, o que é isso daí? É você saber, baseado no histórico. Como que você faz para ter o teu histórico aí? Como que você consegue controlar isso? E essa é a dificuldade que nós temos no Brasil também. É, temos nos Estados Unidos também, olha só. Nós temos aqui nos Estados Unidos também esse problema. Ou seja, uma dificuldade fortalecer, você investir no planejamento, investir no seu PCM. Qual foi a última vez que, que a gerência da tua empresa investiu em um treinamento para você que é do PCM, para a sua equipe de PCM lá, como uma forma de fortalecer e viabilizar números mais confiáveis para que consiga produzir tudo aquilo que foi planejado no budget do ano passado para esse ano agora. Não é verdade? Que você teve que colocar isso ali e tudo, mas qual foi a última vez que você teve que fazer isso? Por exemplo, aqui, ó, contratar técnicos de manutenção adicionais, ou seja, terceirizar serviços. Como que você faz para terceirizar serviço? Como que você faz? Ou seja, nos Estados Unidos eles têm essa dificuldade também. Aqui na Europa também temos essa dificuldade. Quando você tem que fazer uma relação, por exemplo, olha, vai ter uma parada de manutenção agora, nessa época, porque vai ter que parar, por exemplo, e fazer uma manutenção na caldeira, né? E a caldeira é fundamental no processo de produção. Vai ter que fazer uma parada porque está acontecendo uma situação, para não sei quantos dias para poder esfriar, para mais um tempo, depois mais um tempo para a curva de aquecimento acontecer, e você vai seguindo isso. Como que, se você precisar de contratar uma mão de obra para diminuir a sua quantidade de ordem de serviço, como que você faz? Como que você mede o teu backlog? Se você precisa de um backlog, por exemplo, falando de uma caldeira, vamos pegar só na área do vapor ali que utiliza. Como que você consegue filtrar de maneira rápida para tomar uma decisão numa reunião ali de quantas ordens de serviço, de qual é o seu HH para poder fazer isso? Eles estão falando lá nos Estados Unidos sobre isso.
a dificuldade que eles têm de dar sequência, não é verdade? Então, isso é muito interessante, essa questão aqui de você de você tá acrescentando a tua equipe, tomando decisão sobre isso. E a gente vê aqui outros, não sei, e nenhum, somando aqui também não é pouco, não. Somando aqui a gente vê uma quantidade, né, que é um valor alto. Isso da mesma fonte do gráfico anterior aqui, ó, que é o Advanced Technology, né, de uma informação de 2020, né? E a gente sabe que depois de 2020 a coisa agravou e não agravou pouco, não. A gente sabe que isso aqui foi o pré-Covid, né? Já no início ali, aquela situação muito difícil. E agora, então? E agora, então? Deve estar muito mais arrochado, que a gente vê os custos aumentando, o que torna ainda mais fundamental um PCM efetivo. Isso é problema somente do Brasil? Não, não é. Então, quando você olha para a manutenção do Brasil e fala que a manutenção do Brasil ela está muito atrasada e retrógrada, isso é um mito, tá? Isso é um mito. Por exemplo, vamos falar de outro mito, por exemplo, de outro mito, é como se aqui fora, por exemplo, aqui na Europa, a gente tivesse mão de obra mais qualificada e sobrando, tivesse muita mão de obra. É outro mito. Não é bem assim, né? Então a gente vê equipamentos antigos dentro das estruturas, não são todas. A gente não pode generalizar isso, como no Brasil também nós não podemos generalizar. Temos grandes players aí com uma qualidade de manutenção muito boa, com controle de manutenção muito efetivo, é verdade, temos mesmo. Inclusive, tem muitas empresas aí brasileiras com contratos aqui fortes de fornecimento de material e de peças aqui para o exterior também. Temos muitos parceiros, inclusive nossos, aí de negócios, que têm isso. E isso é importante. Então, quando a gente fala do time de manutenção, né, do Brasil e quais os mitos e verdade em relação à manutenção fora em outros lugares do mundo, muitas coisas que nós achamos aí são mitos. São mitos. Então, Anderson, se eu quisesse sair daqui do Brasil hoje com o conhecimento que eu tenho, era fácil de eu conseguir avançar profissionalmente, galgar lugar dentro do mercado, aí, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Vamos colocar um parênteses aí, que é o seguinte: o conhecimento técnico, ok, você tem, mas e o conhecimento cultural? O conhecimento cultural é muito importante. O conhecimento cultural é fundamental. E o conhecimento de línguas? Então, por exemplo, quer ver uma coisa que eu falo com vocês? A gente vê muitas pessoas que saem do Brasil, por exemplo, e vêm para Portugal. E acham que português é português, mas não é verdade. O português que se fala no Brasil e o português que se fala aqui é como uma pessoa que sai do sul do Brasil e vai para o interior do Nordeste, o norte, interior da região norte do Brasil. Lá se fala uma língua, é o português do Brasil, mas é como se fosse praticamente uma outra língua. É, então, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Então, uma coisa que se passa aqui, independente de estar falando português, é essa questão cultural. Quantas vezes você vai tecer uma conversa técnica, você entende como. Você sai daquela conversa como se tivesse entendido. E durante a execução, você percebe que a coisa não era daquele jeito. Então, isso eu estou quebrando mais mitos aqui do que dizendo mais verdades, né? Essa questão da língua é fundamental. A questão da língua é muito importante. De falar outras línguas, o inglês, o espanhol, é muito importante. É muito importante você se preparar. Então, sair do Brasil, por exemplo, para ir, por exemplo, a gente vê muitas oportunidades, né? Inclusive dando autorização de residência para quem quer ir para o Canadá.
muitas e muitas e muitas. Mas você está disposto, além de ter que falar uma outra língua, né? Muitas vezes até duas línguas, porque lá tem um inglês e tem um francês também, dependendo da região. E aí você vai para lá falar, mas você está disposto a enfrentar baixíssimas temperaturas? Por exemplo, eu estou numa região aqui de Portugal que a temperatura é muito baixa no inverno, mas no verão também é muito alta, de trabalhar dentro de áreas aqui com mais de 50 graus. Áreas de produção aqui mais de 50 graus. Então a gente vê que além de lidar com a questão técnica, tem questões culturais que precisa de ser previstas e ser incorporadas ao seu planejamento. Isso é muito importante. Isso é primordial para que se consiga entender e aprender sobre isso, ok? Então, pessoal, falando sobre os mitos e verdades da equipe, né, do time de manutenção fora do Brasil, é essa. Nós, no Brasil, temos caminhado numa direção muito boa. Estamos num país continental, com dificuldades de transporte, de locomoção e cultural também muito grande. É comparado ao velho continente, digamos aqui, ao continente europeu, onde a gente vê diferenças de climas diferentes línguas, diferentes culturas, né? A gente tem visto aí nos jornais, né, muitas informações que vão acontecendo sobre a questão cultural, a diferença dessa questão cultural. Então, enfim, pessoal, é, estamos no caminho certo, estamos trilhando um caminho muito bom. A manutenção brasileira tem crescido, tem caminhado em direção a um entendimento muito bom sobre o que é manutenção. Os mitos que tem aqui são mais mitos, muitas coisas, do que você achar que você vai encontrar equipes muito bem estruturadas e grandes. Aqui não existe isso, são equipes enxutíssimas, muito restritas, pessoas que realizam vários tipos de manutenção. Eu, como engenheiro, já passei por situações de a gente ter que ir para equipamentos fazer manutenção. Para a cultura deles aqui, isso é normal. Não é sede, não é ser menos do que aí no Brasil. É cultural. É você vir para cá preparado para poder entender o que isso implica. Você vir ter que fazer isso, você ter que fazer o PCM, ser um cara de manutenção, como a gente vê em equipes que tem no Brasil, como parceiros de, 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 de parceiros comerciais que nós temos aqui hoje e que a gente trilha por esse caminho. Então, feito isso, pessoal, a gente teria muitas outras coisas para falar. Coloca aí nos seus comentários aí o que outras coisas que vocês gostariam de saber. Quem sabe numa próxima live a gente dê continuidade a esse assunto e possa falar sobre mais informações sobre isso, né? Sobre essa questão, dando continuidade aqui fora, qual o entendimento que eles têm sobre uma coisa específica que vocês gostariam aí. Então, fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, agradeço a cooperação de vocês em ter colocado no chat aí várias dúvidas para a gente. Vamos estar respondendo a todas. E quem sabe, de acordo com a sugestão de vocês aí, quem sabe uma próxima live para dar continuação a esse assunto, que é muito rico. Poderíamos falar sobre essa parte aqui do fluxo da tecnologia, do entendimento, como que é isso daqui, como que é, por exemplo, conviver com inteligência artificial, conviver com manutenção 4.0 na internet e nos jornais e nas revistas, mas no chão de fábrica tem um paralelo muito grande, uma distância gigantesca, um abismo entre isso. Né? Ver o que você vê acontecendo no dia a dia do que você vê acontecendo lá, né, na internet, como se estivesse mostrando um certo nível, e a coisa também está caminhando. Estão caminhando como nós estamos caminhando. Né? A área de manutenção é uma área, é um organismo por que não dizer um organismo vivo, né? Que se readapta todos os dias, se reinventa todos os dias em busca de atingir muitas metas, né? Metas gigantescas que são colocadas e cada vez mais a questão do custo impactando e encabeçando essas tomadas de decisão, buscando uma gestão cada vez mais enxuta, com os custos cada vez mais baixos, tornando os lucros cada vez mais altos e as empresas mais eficientes, né? Redução no custo de energia, e esse é um ponto também que a gente pode falar que é muito interessante, tá? Aqui fora.
Então, fico por aqui. Boa sorte para vocês no trabalho de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí no chat para a gente. Contribui com a gente aí, porque o que vale é a gente formar aqui uma comunidade muito grande, onde a gente possa trocar muitas, 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 muitas experiências. Até logo, até mais, pessoal. Até terça-feira que vem.